Opa, professor Tiago Araújo aqui. Turma, olha só, tenho certeza que você já aprendeu o que são múltiplos, o que são divisores. Agora, nós vamos aprender uma ferramenta poderosíssima, que é a decomposição em fatores primos. Isso a gente vai utilizar bastante em mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, em operações com frações. Então, nós precisamos aprender esse conteúdo para continuar crescendo e tornando a nossa base na matemática muito forte. Então vamos para a aula. E aí, turma, na decomposição em fatores primos, vamos analisar aqui as palavras. Ó. Eu quero efetuar uma decomposição, ou seja, eu quero transformar em fatores. Decompor em fatores. Turma, qual das operações, vocês já estudaram comigo as operações com números naturais? E qual das operações tem fatores? A operação que tem fator é a operação de multiplicação. A operação de multiplicação é fatores, né? O produto dos fatores não altera o produto. Então, os fatores estão na multiplicação. Então, o que a gente deseja na decomposição em fatores primos? Nós queremos transformar um número em multiplicações de números primos. Para isso, nós precisamos saber o que são números primos. E é isso que eu vou ensinar para vocês nessa aula de hoje. Então, vamos aqui começar aqui, ó. Lembra da aula onde eu falei sobre os divisores? Nós temos aqui, ó, divisor de 1, divisor de 2, divisor de 3 e assim sucessivamente. Então, vamos lá. Ó. Toma o divisor de 1. O número 1 é uma exceção aqui. Porque o número 1, ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Só que ele mesmo é o próprio 1. Então, o número 1, ele é um número que só tem um divisor. Agora, bora para o 2. O 2 dá para dividir por 1 e dá para dividir por ele mesmo. Então, ele tem dois divisores. O número 3 dá para dividir por 1, não dá para dividir por 2 e dá para dividir por 3 também. Todo número é divisível por 1 e por ele mesmo. O 4 dá para dividir por 1. Lembra dos critérios de divisibilidade? O 4 é par, então dá para dividir por 2. Por 3 não dá. Dá para dividir por 4. O número 5. O número 5 dá para dividir por 1. Não dá por 2 porque é ímpar. Não dá por 3, não dá por 4, mas dá por 5. O número 6. O número 6 é possível dividir ele por 1. É possível por 2 porque ele é par. Por 3 também. Por 4 não. Por 5 não. E é por 6 também. O número 7. O número 7 só dá por 1 e por 7. E por último, nós temos aqui o número 8, que é possível dividir por 1, por 2, por 4 e por 8. Por que eu comecei essa aula falando dos divisores desses números? Eu quero que vocês observem alguns números aqui. Ó. Nós temos o número 2, nós temos o número 3, nós temos o número 5, e nós temos o número 7. O que estes números eles têm em comum? Esses números possuem apenas dois divisores. Então, tanto o número 2, quanto o número 3, quanto o número 5, quanto o número 7 possuem apenas um número, ou melhor, possuem apenas dois divisores. E todo número que possui apenas dois divisores é chamado de número primo. Vou colocar bem aqui, ó. Número primo. Vou afastar aqui para não sumir da imagem. Então, o asterisco aqui, ó, é número primo. Show? Então, todo número que tem apenas dois divisores é chamado de número primo. Agora, olha o que acontece, por exemplo, deixa eu pegar aqui outra cor, pegar um roxinho aqui, ó. Vamos observar aqui, ó, o número 4, o número 6 e o número 8. Eles possuem mais do que dois divisores. E todo número que possui mais do que dois divisores é chamado de número composto. Então, o que eu estou propondo nessa aula? Que nós possamos pegar os números compostos, nós vamos pegar os números compostos
e escrever como um produto dos números primos. E isso é possível. Então, fazer a decomposição ou fatoração de um número em fatores primos, isso é o quê? É você pegar ele e transformar em um produto somente com números primos. E o que são números primos? Números que possuem apenas dois divisores. O número 1 e ele mesmo. Dois divisores distintos. O número 1 não é primo, tá? Algumas observações importantes. O que nós temos aqui de importante? O número 1 é divisor de qualquer número, nós já sabemos disso. Alguns números possuem apenas dois divisores, o número 1 e ele próprio. Então, o que acontece? Apenas dois divisores diferentes, tá? Isso é importante. Esse tipo de número aqui, nós chamamos ele de número primo. Então, quem são os números primos? O número 2, 3, 5 e 7, que estão aqui, né? Existem muito mais outros. Alguns números possuem mais de dois divisores. E como é que eu chamo esses números? De números compostos. Beleza? Então tem dois tipos de número. O número composto, que é o número que tem mais de dois divisores, e o número primo, que tem apenas dois divisores distintos, tá? Um e ele mesmo. E aqui eu tenho a listinha dos números primos menores que 50, tá? Então aqui eu tenho uma listinha dos números primos menores que 50. Quem são eles? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. Ainda existem muitos outros, mas eu aconselho vocês a pelo menos memorizar até os 50. Então até os 50, esses são os números primos. Todos eles possuem apenas dois divisores distintos, que é um e ele mesmo. Aqui vale salientar o seguinte, ó. O número 2, vou puxar a setinha, ó, é o único número primo par. Então, o único número que é primo e é par é o número 2. Todos os demais são ímpares. Todos os demais são ímpares. Turma, e como é que eu faço para reconhecer um número primo? Primeiro, eu preciso memorizar até os 50, é importante. Segundo, eu preciso descobrir quando é que o número é primo ou não. Então, tá aqui o passo a passo para nós descobrirmos se o número é primo ou não. Então, devemos dividir. Então, a gente tem que dividir pelos sucessivos números primos. 2, 3, 5, 7, 11, até obter o quê? Uma divisão exata, e nesse caso ele é um número composto. Então, se eu dividir ele por um número primo e der um valor exato, ele é composto. Ou uma divisão não exata com o quociente menor ou igual ao divisor. E nesse caso, ele é um número primo. Então, vamos pegar aqui o exemplo. O número 67, ele é primo? Vamos lá, ó. Eu vou pegar aqui, ó, o 67. Turma, dá pra gente matar alguns números primos iniciais, ó. O 67 dá para dividir por 2? Não dá, ele é ímpar. O 67 dá para dividir por 3? Somos algarismos. 6 mais 7 dá 13, não dá. Então não precisa dividir por todos, mas eu vou fazer aqui só para poder ficar como exemplo, ó. 67 dividido por 2, aí nós vamos fazer 67 dividido por 3, aí depois 67 dividido por 5, depois 67 dividido por 7, aí 67 dividido, depois do 7 vem quem? 11, 67 dividido por 13, e assim sucessivamente, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa divisão. Turma, 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2 dá 6, para 6 nada. 7 dividido por 2 dá 3 também. 3 vezes 2 dá 6, para 7, 1. Então essa divisão não é exata, então eu continuo a divisão. Enquanto eu não encontrar uma divisão exata, eu continuo. O que eu preciso analisar? Se o quociente fica menor ou igual a divisor. Turma,
Quem é o quociente aqui, ó? É o número 33. Ele é maior que 2, que é o divisor. Então, eu preciso continuar essa divisão. 6 dividido por 3, ó, dá 2. 2 vezes 3 dá 6, para 6 nada. 7 por 3 dá 2. 2 vezes 3 dá 7, para 7, 1. Então, continua ainda uma divisão inexata, mas o quociente continua maior que o divisor. Então, 22 é maior que 3, então eu preciso continuar a divisão. Bora lá. 6 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5 dá 5, para 6, 1. Baixo 7. 17 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 5 dá 15, para 17, 2. Divisão não deu exata, mas o quociente ainda é maior que o divisor. 13 é maior que 5. Bora continuar, ó. 67. 6 não dá para dividir por 7, tem que ser o 67. Turma, se eu multiplicar aqui por 9, ó. 9 vezes 67 dá, 9 vezes 7 dá 63. Para 67, 4. Observa o seguinte, ó, que o quociente ele vai diminuindo ao passo que o divisor vai aumentando. Então, em algum momento, ou a divisão vai dar exata, ou você vai ter o quociente menor que o divisor. Bora lá, ó. Turma, 67 dividido por 11. Então, dá 6. 6 vezes 11 dá 66. Para 67, 1. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Nós temos o quociente menor que o divisor. E no momento que isso acontece, você vai fazer o quê? Vai concluir e dizer que o número 67, sim, ele é primo, tá? Então, eu preciso fazer a próxima divisão? Não. Não precisa, eu vou até apagar ela daqui, porque não há necessidade. Eu só divido até o momento que eu encontre uma divisão exata ou que eu encontre um quociente menor que o divisor. Perfeito? Vamos fazer o próximo exemplo, ó. O número 101 é primo? Aí nós vamos pegar aqui, ó, 101 e dividir por 2. 101 e dividir por 3. 101 e dividir por 5. 101 e dividir por 7. 101. Opa! Bora lá. 101 e dividir por 11. Deixa eu colocar lá para cima para não ficar na frente. Aí vai ficar como aqui, ó, 101 dividido por 13. E assim sucessivamente. Bora lá, ó. Turma, 10 por 2 dá 5. 5 vezes 2 dá 10, para 10 nada. 1 por 2 vai dar 0 aqui e sobra 1. Então, 50 é maior que 2. Continua. 10 por 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9, para 10 dá 1. 11 por 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9, para 11, 2. Não deu exata, continua. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5 dá 10. Para 10, nada. 1 dividido por 5 aqui vai dar 0 e fica 1 de resto. 10 dividido por 7 dá 1. 1 vezes 7, 7, para 10 fica 3. Baixo 1. 31 dividido por 7 dá 4. 4 vezes 7 dá 28. Para 31 dá 3. 111 dividido por 101 dividido por 11. Turma, se eu multiplicar aqui por 9, olha só, 9. 9 vezes 11 dá 99. Para 101, faltam 2. Opa, olha o que aconteceu novamente. O quociente ficou menor que o divisor. Nesse caso, eu nem vou precisar fazer a próxima divisão. Então, se o quociente ficou menor que o divisor, sim, turma, 101, ele é primo. E se em algum momento a divisão der exata, esse número é composto. Beleza? Então, bora lá. É assim que a gente verifica se o número é primo. E aí nós chegamos, de fato, na nossa aula, né? Até agora nós estamos falando só o que é um número primo. Turma, agora eu quero o quê? Fazer a decomposição em fatores primos. Transformar um número em fatores primos, em uma multiplicação de números primos. Aí olha só o que fala aqui, ó. Todo número natural composto, tá? Todo número natural composto pode ser representado por meio de um produto de 2 ou mais fatores primos. Então olha o que nós vamos fazer aqui, ó. Turma, o número 60, eu posso escrever ele como 2 vezes 30.
E eu já percebi que o 2 é primo. Só que o 30 não. Aí eu vou continuar. Turma, então vai ficar 2 vezes 30. 30 é a mesma coisa que 2 vezes 15. Perfeito? É a mesma coisa. E aí nós continuamos. Só que eu já percebi que o 2 é primo, o 2 é primo e o 15 não. Então vai ficar o quê? 2 vezes 2, o 15 é 3 vezes 5. Então observa, ó, eu tenho 2, 2, 3, 5. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 dá 60. E isso é um produto somente de números primos. Somente de números primos. Então 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 é a decomposição em fatores primos do número 60. E aí, turma, nesse caso, eu posso escrever também utilizando potência, que é um assunto que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente. Então, olha o que acontece. Ó, o 2 ele aparece 2 vezes. Então, eu posso escrever assim, ó, 2 elevado ao quadrado, vezes 3 vezes 5. Então, essa aqui é a decomposição do número 60. A mesma coisa a gente pode fazer com o número 72. Vamos, bora lá. Ó. 72 é par. Então, é 2 vezes 36. O 2 já é primo, então deixa. 36 é a mesma coisa que 2 vezes 18. Então, observa que eu já tenho 2 vezes 2. O 18 é 2 vezes 9. E agora eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2. O 9 é 3 vezes 3. Então, observa, turma, o seguinte, ó, que agora todos esses números são o quê? Primos. E se eles são primos, eu tenho a decomposição em fatores primos. Como o número 2 aparece 3 vezes, eu posso escrever assim, ó, 2 elevado ao cubo, vezes o número 3 aparece 2 vezes, então 3 elevado ao quadrado. Então, qual é a decomposição em fatores primos do 72? 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao quadrado. Só que vocês vão concordar comigo que fazer assim dá muito trabalho. Então, o que nós vamos fazer? Utilizar o método prático. Nós vamos utilizar este método prático. Ele é muito mais fácil. Então, olha só, faça a decomposição em fatores primos. Então, vamos aqui, ó. O que você vai colocar deste lado aqui, ó? Primeiro, você vai começar com o número composto, que é o 420. E deste lado aqui, ó, você vai colocar números primos. Que sejam divisores de 420. Eu gosto de começar na ordem. Então vamos lá em cima, ó, só para poder recordar os números primos. Ó. Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Então eu gosto de usar na ordem, tá? Então, 420 ele é um número par. Olha a importância do critério de divisibilidade da aula que vocês estudaram comigo. Então, esse número é divisível por 2. 420 dividido por 2, isso aqui dá 210. 210. 210 é par, ainda dá para dividir por 2, você divide novamente. E é o que acontece, ó, deste lado aqui, turma, o que é que vocês vão colocar? O resultado das divisões. Beleza? Então, deste lado, você vai colocar o resultado das divisões e vai continuar dividindo. 210 dividido por 2 dá 105. Você já sabe que 105 é ímpar, então não pode ser dividido por 2. Vamos ver se é por 3. Somos algarismos. 1 mais 5 dá 6, então é por 3. 105 por 3, turma, isso vai dar 35. 35. 35, turma, vamos ver se dá por 3 ainda. 3 mais 5 dá 8. 8 não é divisível por 3, então não dá por 3, mas termina em 5. Então dá por 5. 35 por 5 dá 7. Olha o que acontece. O 7, turma, ele é primo. E o número primo, ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Então eu não posso colocar 1, vou colocar 7. 7 dividido por 7 dá quanto? 1. Turma, quando chega aqui no 1, quer dizer que a sua decomposição, ela encerrou, ela terminou. E aí nós vamos agora escrever a decomposição. Observa que o número 2 apareceu quantas vezes? 2 vezes.
Então, vai ficar o quê? 2 elevado ao quadrado, vezes o 3, vezes o 5 e vezes o 7. Então, isto aqui, turma, é igual a 420. Então, a decomposição do número 420 é 2 elevado ao quadrado vezes 3 vezes 5 vezes 7. E observa que aqui eu só tenho números compostos, ou melhor, desculpa, só tenho números primos, ó, somente números primos. Beleza? Isso é decompor em fatores primos. Vamos fazer mais alguns exemplos. Então vamos lá, ó. Então você já sabe que do lado direito você só utiliza números primos. 360 é par, então eu vou colocar aqui 2. 360 por 2, isso aqui dá 180. 180 é par, então divide por 2, dá 90. 90 é par, divide por 2, dá 45. Opa, 45 é ímpar, não dá mais por 2. Mas 4 mais 5 dá 9. 9 é por 3, então divide por 3. 45 por 3 dá 15. 15 é ímpar, né? Então continua sem poder dividir por 2. Mas vamos somar. 1 mais 5 dá 3, dá 6. Então 6 dá por 3. 15 dividido por 3 dá 5. Opa, 5 é primo, então só pode ser por ele mesmo. E 5 por 5 dá 1. Então como é que fica a nossa decomposição? Ó? O número 5 apareceu 2 vezes, o número 3 apareceu, ou melhor, o número 2 apareceu 3 vezes, o número 3 2 vezes e apareceu uma vez o número 5. Então você vai ter aqui, ó, 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao quadrado vezes 5. Então esta aqui é a decomposição em fatores primos do número 360. Vamos para mais uma. 1386, isso aqui ele é par, então dá para dividir por 2. 1386 vai dar quanto? Vamos lá. Ó. Se fosse 1200, daria 600. Se fosse 1300, daria 650. Se fosse 1380, daria 690. Como tem o 6 aqui, vai dar 693. Beleza? Então, tranquilo, bora lá. Então, é isso mesmo? Show! Turma, 693 é um número ímpar. Então, não dá mais por 2, mas bora ver se dá por 3. 6 mais 9 dá 15, e 15 mais 3 dá 18. Então, 18 é por 3. 693 por 3, isso aqui vai dar 231. Será que 231 ainda dá para dividir por 3? Bora lá, deixa eu levantar isso aqui para ficar melhor. 2 mais 3 dá 5, mais 1 dá 6. Opa, 6 é por 3, então continua. Quanto é que vai dar isso aqui, ó? 23 por 3 dá 7. Vai dar 77. É isso mesmo, né? 77, que legal. Turma, 77 não dá mais por 3, porque 7 mais 7 dá 14. Mas dá por 7. 77 por 7 dá quanto? Dá 11. Por que eu não coloquei 5? Porque não termina em 0 e 5, né? Então, 77 por 7 dá 11. E 11 é primo, então só dá por 11 também. Beleza? E aí nós chegamos aqui à nossa decomposição. Então, observa que o 3 foi o único número primo que se repetiu. Então, ficou 2 vezes 3 ao quadrado, porque apareceu 2 vezes, vezes 7, vezes 11. Então, esta aqui é a decomposição em fatores primos do número 1386. Show? E para finalizar, nós temos aqui quantidade de divisores, tá? Quantidade de divisores. Turma, eu não preciso determinar os divisores para saber a quantidade deles. Eu posso utilizar a decomposição em fatores primos para descobrir a quantidade de divisores. Olha só o passo a passo. Ó. O que eu preciso para determinar a quantidade de divisores de um número natural, né? Tá? Número aqui. De um número natural. Bora lá, deixa eu ver se dá para apagar isso aqui. Pronto, né? Vamos melhorar isso aqui para ficar bonito, né? De um número natural. Então, bora lá, ó. Só grifar esse negócio agora aqui. Agora ficou bonito. Quantidade de divisores de um número natural. Bora lá. Decompõe o número em fatores primos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Decompor o número em fator primo. Depois, pegar os expoentes de cada fator primo e somar 1 a cada um deles.
e depois multiplicar os resultados anteriores. Então vamos fazer passo a passo, bora lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é decompor. 840 é divisor por 2, então aqui vai dar 420. 420 é par, então dá por 2, isso aqui vai dar 210. 210 é par, dá por 2, então isso aqui vai dar 105. 105 dá por 3, porque 1 mais 5 dá 6, isso aqui dá 35. 35 não dá mais por 3, porque 3 mais 5 dá 8, mas dá por 5. 35 por 5 dá 7. 7 é primo, então 7 isso dá por 7. Então, olha como é que ficou a decomposição em fatores primos. Ó. O 2 apareceu 3 vezes. Então, eu tenho 2 elevado ao cubo, vezes 3, vezes 5, vezes 7. Já fiz a decomposição. O que ele pede? Ele pede agora para eu somar, ou melhor, para eu pegar, ó, tome os expoentes. Então, quem é o expoente aqui do 2? É o 3. Do 3 não aparece aqui, ó, é 1. Do 5 também é 1. E do 7 também é 1. Quando não aparece, é 1. Então, nós vamos pegar, ó, esses expoentes e vamos somar uma unidade a cada um deles. Então, a gente vai pegar agora aqui, ó, 3 mais 1, 1 mais 1, 1 mais 1, 1 mais 1. Então, observa que eu peguei cada um dos expoentes e somei uma unidade. É isso que ele está mandando. E depois ele pede para multiplicar esses resultados. Então, tu vai pegar aqui, ó, 3 mais 1 vezes 1 mais 1 vezes 1 mais 1 vezes 1 mais 1. Então, bora fazer essas continhas. 3 mais 1 dá 4. 1 mais 1, isso aqui dá 2. 1 mais 1, isso aqui dá 2. 1 mais 1, isso aqui dá 2. Então, agora eu vou multiplicar 4 vezes 2, vezes 2, vezes 2. E, turma, isso aqui vai dar quanto? 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, 16 vezes 2 dá 32. Então, isso quer dizer o quê, turma? Que o número 840 possui 32 divisores. Então, são muitos, né? São muitos divisores que o número 840 possui. E como é que eu determino os divisores? Fazendo a decomposição, pegando os expoentes dos fatores primos, somando um a cada um deles e depois multiplicando os resultados, tá bom? Então, turma, é isso aqui que a gente precisava aprender dessa parte de decomposição em fatores primos. E agora nós estamos cada vez mais perto de ter a possibilidade de estudar frações e números decimais. Então, te encontro na próxima aula. Beijão para vocês, um forte abraço e até lá. Tamo junto, valeu e fui!